E hoje partilhando conosco esse evangelho, Padre José Antônio Soti. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado a todos que nos escutam pelas ondas da rádio, também Facebook, né, que nos acompanham nesta manhã, que queremos partilhar um pouco esta palavra que acabamos de ouvir, que é a oração do Senhor. Então vamos fazer um pouco dentro deste método da leitura orante, que seria dar uma olhada no texto, ver o que o texto diz, depois o que o texto me diz e o que podemos fazer a partir do texto, né? E a partir daí a nossa também oração sobre essa palavra que nos é dada e conduzida hoje pela Igreja. Devemos, acima de tudo, então, olhar para o texto, olhar para este caminho, entender que esse texto está dentro deste caminho de Jesus a Jerusalém, né? Jesus está indo a Jerusalém e dentro desta caminhada vai ensinando os seus discípulos, preparando-os, né, para assumirem plenamente o seu testemunho do reino. Esse texto também, esta oração, dentro dessa perspectiva da vinda do reino de Deus. Com esse olhar que a gente pode compreender também melhor esta oração e também fazê-la melhor em nossa vida, tendo sempre como pano de fundo esta realidade, né, da vinda do reino de Deus, do testemunho, da vivência dos valores do reino. E veja que Lucas também é o evangelista da oração de Jesus. Ele coloca várias vezes a presença, né, da oração na vida de Jesus e de modo especial nos momentos mais importantes. Podemos perceber ali, né, no batismo, antes da eleição dos 12, antes do primeiro anúncio da paixão, no contexto da transfiguração, após o regresso dos discípulos, né, da missão, na última ceia, no Getsêmani, na cruz. Então, são momentos em que Jesus se encontra com o Pai e ora. Momento de discernimento também do projeto do Pai. Em todos os momentos mais importantes, né, Lucas coloca Jesus como aquele que também ora, conversa antes com o Pai, né, para poder ser fiel, né, entender e discernir bem esse projeto do Pai. O texto que hoje nos é proposto apresenta Jesus, novamente, né, a orar ao Pai e ensina os discípulos também como orar ao Pai. Não se trata de uma fórmula fixa que Jesus ensinou e que nós, claro, por vezes, decoramos, ensinamos a decorar, né? Mas essa oração é mais do que uma fórmula, é um modelo de oração. Um modo como Jesus quer ensinar seus discípulos a orar ao Pai. Como é que então os discípulos devem rezar? Lucas refere-se a dois aspectos que devem ser considerados nesta oração e no diálogo com Deus. O primeiro diz respeito à forma, né? O meio, o método, o jeito, né, desse diálogo. Deve ser um diálogo de um filho com o pai. E o segundo aspecto dessa oração diz respeito ao assunto, né? O que está dentro, qual é o conteúdo. O diálogo incidirá na realização do plano do Pai. Está dentro dessa perspectiva, de novo, né, do advento do reino de Deus, do nosso compromisso, de como nos colocamos perante o reino de Deus. Então, quanto à primeira forma, né, é a forma. Trata Deus como Pai. Não é novidade nenhuma chamar a Deus como um pai, né? Já no Antigo Testamento tem um texto em Oséias que diz que Deus é como um pai que manifesta amor e solicitude para com o seu povo. Então não é nenhuma novidade. No entanto, na boca de Jesus, a palavra pai, referida a Deus, não é usada nesse mesmo sentido simbólico. Deus é como um pai, mas num sentido real. Ou seja, para Jesus, Deus não é como um pai, mas é o pai. Não é como um pai, mas é o pai. A própria linguagem com que Jesus se dirige a Deus mostra isso. A expressão pai usada nesse texto vem do aramaico Abba, né, como nós dizemos. Tomada de maneira muito comum e familiar, como as crianças chamavam o seu papá, ou nós, né, papai, o paizinho, depende, cada um tem, né, da sua cultura, né, mas comum a criança chamar papai, né. Então é nesse sentido que Jesus se dirige ao Pai. Ao referir-se dessa forma a Deus, né, Jesus manifesta a intimidade, o amor, a comunhão de vida que o liga a Deus. No entanto, o aspecto mais surpreendente
consiste no fato de Jesus ter aconselhado os seus discípulos a tratarem a Deus da mesma forma, admitindo-os a comunhão que existe entre ele e o Pai. Por que é que os discípulos podem chamar Pai a Deus? Né? Então, porque os discípulos, ao identificarem-se com Jesus e ao acolher a proposta de Jesus, eles estabelecem uma relação íntima também com Deus. A mesma relação de comunhão, de intimidade, de familiaridade que une Jesus ao Pai. Então, fazemos a partir daí parte dessa família, dessa grande família dos filhos de Deus. Sentir-se, portanto, como filho de Deus, que é Pai, significa também uma coisa. Implica reconhecer a fraternidade, aquilo que nos liga a essa grande família de irmãos. Dizer também que Deus é Pai implica sair do seu individualismo, que aliena, superar as divisões, destruir as barreiras que impedem de amar e de ser solidário com os filhos, com nossos irmãos, né? Porque Ele é o Pai de todos nós, né? O nosso papai. Desta forma, Cristo convida então os discípulos a assumirem a sua relação no diálogo com Deus na mesma atitude de Jesus. A atitude de uma criança que com simplicidade se entrega nas mãos do Pai, que acolhe naturalmente com ternura o seu amor, que aceita a sua proposta de intimidade, de comunhão, né? Essa relação pai e filho. Então, Jesus nos mostra isso. Então, esse é o aspecto primeiro desta oração, né? Manter essa intimidade de filho com o Pai. Quanto ao segundo aspecto, definida essa atitude, o segundo aspecto é o assunto que está dentro da oração, né? O tema da oração. Na perspectiva de Jesus, o diálogo do crente com Deus deve, sobretudo, estar dentro desse tema do reino de Deus, sempre nessa perspectiva que dizíamos antes, né? Toda oração, todo diálogo do discípulo é sempre pensando no reino de Deus, na sua execução, na vinda do reino, no seu compromisso com o reino, né? Então essa oração está dentro disso, né? A conversa de Jesus com o Pai está dentro dessa dimensão também, né? Então a referência à santidade do nome, santificado seja o teu nome, expressa o desejo de que Deus se manifeste como o Salvador aos olhos de todos os povos e o reconhecimento por parte dos homens da justiça, da bondade, do projeto de Deus para o mundo. Então, ali que vamos santificar este nome. A referência que aparece ali também, a vinda do reino, venha a nós o vosso reino, expressa o desejo de que esse mundo novo que Jesus veio propor se torne também uma realidade definitivamente presente na vida dos homens, né? Venha a nós o vosso reino. A referência ao pão de cada dia é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Expressa o desejo de que Deus não cesse também de nos alimentar com a sua vida, na forma tanto do pão material como também do pão espiritual, né? Aquilo que é essencial, né? O alimento. A referência ao perdão dos pecados, quando dizemos perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, pede que a misericórdia de Deus não cesse de derramar sobre as nossas infidelidades e que a partir de nós ela também atinja os outros, né? Os nossos irmãos que falharam, né? A referência última é a tentação, não nos deixes cair na tentação. Então ele pede a Deus que não nos deixe seduzir pelo apelo das felicidades ilusórias, mas que nos ajude a caminhar ao encontro da felicidade duradoura, dessa vida plena, né, que Deus nos quer dar. Então, isso olhando um pouquinho para o texto, talvez o que agora podemos nos perguntar, o que a partir dessa primeira leitura, o que esse texto pode nos dizer, né? Então, acho que num primeiro momento nós podemos perceber que Jesus dava um espaço muito importante e significativo ao diálogo com o Pai na sua vida. Como eu já disse antes, Lucas apresenta vários momentos em que Jesus, né, fala com o Pai. Então, acho que isso é algo importante. Diálogo com Deus, espaço dentro da nossa vida. Principalmente antes dos momentos mais determinantes, nos quais se tornava também importante o cumprimento do projeto do Pai. Por isso, a partir daí, nós podemos até nos perguntar se na minha vida eu encontro espaço para esse diálogo com o Pai. Se eu reservo um espaço para esse diálogo com o Pai dentro dessa perspectiva do meu discipulado, da minha vivência cristã, né? Do projeto que Deus tem para mim, né? Na oração eu procuro também sentir esse pulso de Deus, ou seja, deixar esse Deus
ser perceptível, né, a propósito dos acontecimentos em que eu me deparo diante da minha vida, das coisas bem concretas, né? E ali me pergunto sobre o projeto de Deus para mim, para a igreja, para o mundo. Me coloco dentro desse esquema, dessa oração. A forma como Jesus também se dirige a Deus mostra a existência de uma relação de intimidade, de amor, de confiança, de comunhão entre ele e o Pai. Tal forma se chama, Jesus chama a Deus, né, de papá, ou nós podemos dizer, Deus chama nós chamamos de papaizinho, papai, né? Será que nós temos essa intimidade perante Deus, ou ele ainda é o Senhor, né, o Todo-Poderoso, né? E assim por diante. Há uma distância entre nós e Deus, ou eu me sinto nessa intimidade por poder chamar Deus de papai, né? Porque Jesus chama ele de papai, né? Ele é o papai a quem eu amo, a quem eu confio, a quem eu recorro, a quem eu partilho a minha vida. Ou, digo de novo, é um Deus distante, inacessível, indiferente. Como eu vejo esse Deus, né? E a minha oração é uma oração egoísta, assim, de pedichinche, né? Eu só peço, ou antes de tudo é um encontro, é um diálogo, uma conversa, no qual eu me procuro também escutar a Deus, não só falar, né? Porque às vezes é só... eu quero dizer muita coisa a Deus, mas será que eu escuto Ele? Eu tenho um tempo de ver o que Ele tem a me dizer também, né? E talvez a minha oração pode ser também uma negociata, né? De dois parceiros comerciais, né? Eu dou isso, ele me dá aquilo, né? Eu faço isso, depois eu peço isso, depois eu vou fazer tal promessa, tal, né? Então é uma troca. Ou é um encontro de amigo, de quem preciso, de quem amo, a quem eu partilho as minhas preocupações, a quem eu partilho os meus sonhos, a quem eu partilho as minhas esperanças, né? Então veja que isso é uma outra perspectiva, uma abertura íntima, né? Do que pedir, né? Uma só súplica. Bom, terceiro aspecto, talvez, que podíamos dentro da leitura orante é a partir desse texto como a gente pode agir, né? De que forma a gente pode dar um passo, né, para que essa oração, esse jeito de Jesus rezar, possa também acontecer na minha vida, né? Nós não pedimos a mesma coisa a um pai do que pedimos a um filho, do que pedimos a um amigo, do que pedimos a um vizinho, do que pedimos a uma empresa, né? Então, são formas diferentes de pedir, né? Com certeza, na nossa vida prática. A oração que dirige-se a Deus, quando chamamos de Pai, né? Não se trata de pedir qualquer coisa ao nosso Pai. Jesus indica-nos os objetos do nosso pedido. Primeiro, ele colocou ali na oração que Deus seja reconhecido como Deus e que o seu projeto de amor sobre o mundo seja posto em ação. Esse é o desejo profundo dessa oração, né? Em seguida, pedimos aquilo que é vital também para nós, né? Jesus colocou ali o essencial, o alimento para viver, o perdão para amar, né? A liberdade para permanecer de pé. Então, são pontos importantes. Eis os pedidos essenciais. Então, não hesitemos em insistir de todos os modos e pedir isso a Deus, né? E ele certamente não vai negar, né? O Pai Nosso é a única oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. É também a própria oração de Jesus. Ele mesmo fez essa oração, né? Senhor, ensina-nos a orar, pedir aos discípulos. Como ensinar os outros a rezar se nós não rezamos? Então Jesus também orou naquele momento. Ele não só ensinou, ele fez aquela oração. Jesus foi buscar a sua experiência, a oração que deu aos seus discípulos, do jeito que ele fazia a oração, né? Assim também dizemos que as palavras do próprio Jesus, ele diz conosco, quando nós fazemos esta oração. A sua oração e a nossa oração são uma única e a mesma súplica. Estamos unidos intimamente em Jesus e ele está unido a nós quando fazemos essa oração, né? É uma oração que brotou do coração de Jesus, né? Então ele também intercede por nós, em nosso favor. Então cada dia Jesus reza conosco o Pai Nosso, quando nós rezamos o Pai Nosso. Olha que bonito, né? Então, hoje coloca-se muito acento numa oração de louvor, de ação de graças, né? Há uma necessidade grande de louvar, de exaltar, de cantar, né? E não se valoriza muito o pedido, esse pedido íntimo, né? Talvez aquela lista a gente tem, né? Mas essa forma de pedir como Jesus, né? Mas veja que o verbo pedir nesta oração aparece, né, 6 vezes. Então, a oração
é também um pedido. Mas que tipo de pedido? Isso sim, claro, nós podemos nos perguntar, né? Então não é tanto só uma oração de louvor, mas mais até de pedido do que de louvor. A experiência parece dizer que os nossos pedidos não são aceitos, muitas vezes, né? A gente pede, 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 né? Mas Jesus nos dá também uma chave de leitura, que é o Espírito Santo, que o Pai também nos quer dar, que é o amor infinito. Trata-se, portanto, de pedir antes de mais que esse amor modele-nos cada vez mais, profundamente, para que aprendamos a ver como Deus nos vê e amar como Ele também nos ama. Daí certamente nós seremos, acho que, atendidos, né? Deus não vai negar o Espírito Santo para nós, né? Nos iluminar, nos conduzir nesse caminho. Ora, entra numa aventura de amor, entrar numa aventura do amor exige também paciência, né? Não é imediatismo. É também renúncia a nós mesmos para nos abrirmos cada vez mais também ao outro. A oração nos leva a isso, né? Na realidade, aí está todo o sentido da nossa vida. Nós somos muitas vezes impacientes, ficamos no imediato, na superfície das coisas. Mas Deus olha com o coração, Ele vai além das aparências, numa confiança mais total, né? Então, isso também é uma escola que nós devemos aprender também, né? A ter esse mesmo olhar de Deus, né? Sermos mais pacientes, não tão imediatos, né? Sabemos dar tempo, sabemos olhar com os olhos de Deus, que vê mais profundo, né? É um caminho exigente, né? Este que nos conduz para além de nós próprios. É sair de si, é olhar mais para fora, né? Aquilo que Deus, é mais dar do que receber, né? É mais olhar para fora, né? Sair de si um pouco. Até o momento que vamos à casa do Pai, né? Então, assim, a gente ir para o transcendente. Então, que essa oração possa, sim, nos ajudar nesse sentido, né? A gente também aprender a orar do jeito de Jesus. Talvez sobre essa oração, ainda no último passo, a gente pode fazer a nossa oração, né? Que eu faria da seguinte forma, né? Pai nosso, nós te damos graças pela oração, porque Jesus, teu Filho, ensinou-nos a procurar-te, a bater a tua porta, a pedir-te o pão e a falar-te diretamente e com confiança, como filhos ao seu Pai, ao seu Papai. Nós te pedimos que o teu nome seja santificado, que venha a nós o teu reino, que dá-nos o teu pão de vida, perdoa, dá-nos o teu Espírito Santo. Amém.